Opa, boa noite, Florestan, Damiani, ministro Celso Amorim, Miola. Boa noite, Sara. Boa noite, Marco. Boa noite, ministro. Bem-vindo. Boa noite, Miola. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Boa Noite 247. Boa noite. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite, Florestan, Miola, Damiani, a moça que estou vendo aqui, Sara. Boa noite. Isso. Que é os que estão acompanhando. Muito bem. Ministro, queria agradecer a sua presença, porque hoje é um dia que causa uma certa preocupação em todo o mundo, que foi a crise de imigrantes ali em Ceuta, né? E isso está sendo utilizado politicamente pela extrema-direita. O primeiro-ministro Sanches foi pessoalmente até a fronteira ali e condenou aquilo que está ocorrendo. As informações que chegam dão conta de que isso teria sido, de uma certa maneira, incentivado pelo rei ou pela monarquia marroquina, mas as redes, principalmente ligadas ao governo dos Estados Unidos, estão mostrando aí o porquê que eles querem fechar as fronteiras com os países. Queria saber como é que o senhor vê essa situação. Cerca de 50 mil pessoas se deslocaram até essa região, né, que separa o canal, né, de Gibraltar e criou um grande problema, né, para o governo socialista da Espanha. O governo brasileiro vai se manifestar a respeito disso? Vai aguardar? Bem, em primeiro lugar, boa noite. Em primeiro lugar, eu não conversei com ninguém ainda dentro do governo, nem o presidente, que está envolvido em outros atos, nem com o ministro do exterior. Então, seria prematuro me dizer se o governo vai se manifestar ou não. Segundo, é uma questão que me parece muito complexa, né? Porque, por um lado, há, digamos, essa eventual suspeita, por outro lado, a embaixadora de Marrocos, em Madrid, condenou e pediu que as pessoas saíssem. Então, é uma dessas situações que é difícil de você definir. Se você procurar, digamos assim, do ponto de vista jurídico, legal, eu confesso que eu não conhecia tão bem também a situação, não procurei me informar um pouco mais. A ONU, ela não está, Ceuta e Melilla não estão classificadas como, digamos, situações coloniais. Então, elas foram reconhecidas, talvez no momento da independência do Marrocos, como parte integrante da Espanha. Então, o próprio Pedro Sánchez defendendo a integridade territorial da Espanha. Então, eu acho que é uma situação que ainda está um pouco cedo para definir. Claro que é uma situação que preocupa em si mesma, né? Essa entrada. Agora, se foi facilitado ou não, é curioso. Você vê as pessoas entrando sorridentes. Por outro lado, 50 e poucas já morreram. Então, também, não sei, há muita ambiguidade aí, muito difícil um pronunciamento. Agora, que a extrema-direita se aproveita de tudo, se aproveita. Isso é outro aspecto. E tudo que dá resultado, há quem procure também se apropriar. E o que não dá resultado é condenado por essas mesmas pessoas. Miola? Muito boa noite, Amorim. Um grande prazer te escutar aqui no 247. Eu queria te perguntar se o presidente da Argentina, Javier Milei, ele é um executor de ordens de Washington para desestabilizar e desintegrar a nossa região. Seria uma espécie de um vice-rei dos Estados Unidos na América do Sul? Olha, se ele é designado ou não sei. Eu também acho que o governo brasileiro já fez o que tinha que fazer. Não só foi convocado o embaixador argentino aqui para receber as queixas bem fundadas do governo brasileiro, como houve a chamada para consultas do nosso embaixador em Buenos Aires. Chamar para consulta, para quem é leigo, pode parecer uma coisa menor, mas é uma coisa muito importante. Para você ter uma ideia, eu fui ministro do presidente Lula durante 8 anos.
e já tinha sido com o do Itamar Franco antes. Eu chamei uma vez o embaixador para consulta, que eu me lembro. Houve alguns que eu considerei e tal, mas não chamei uma vez. Então, é um fato grave, obviamente, declarações agora. Se ele atua para alguém, não sei, que ele é aliado, isso é público. Que ele é aliado às forças mais à direita dos Estados Unidos, isso é público. Agora, eu queria dizer o seguinte, eu talvez, claro, fiquei impressionado com o que ele fez, mas fiquei mais impressionado com a reação de grande parte dos argentinos. Não é? Eu recebi pessoalmente, certamente outros receberam, a manifestação, não só assim, olha e tal, mas a manifestação de vergonha com o que aconteceu. Isso é público, eu estou dizendo apenas uma coisa que me aconteceu, que eu vi e que eu estou repetindo. E pessoas importantes, pessoas moderadas, aliás, até jornais financeiros, lembrando, olha, esse é o nosso principal parceiro comercial, e às vezes há uma oscilação em relação aos Estados Unidos, mas normalmente o Brasil é o maior parceiro comercial. Então, eu acho que, digamos assim, tudo pode ser, mas eu acho que a ação em si recebeu a resposta adequada do governo brasileiro. Marco? Está sem áudio. Não estou ouvindo. Boa noite, embaixador. Sem áudio. Boa noite, embaixador. Tudo bem? Me ouve agora? Me escuta? Obrigado. Eu tenho como... Boa noite. O senhor é diplomata desde 1965. Lá se vão 61 anos. O senhor já viu muita guerra? 63. Porque naquela época não incluía o Rio Branco. Hoje em dia inclui. Então, na realidade, eu entrei para o Itamaraty em 63, antes do golpe militar de 64. Só para você saber. Entrei sob a égide da política externa independente do período Goulart. Muito bom. Aí nos aproximamos mais. Eu nasci em 62, agora está pertinho. O senhor já viu muita guerra e pouca paz nesse período todo. Eu queria a sua posição, em resumo, como é que o senhor vê o momento atual do mundo, o estado do mundo? É dos mais complexos que já se viu nesses últimos 60 anos, embaixador? Como é que o senhor classifica isso? Olha, eu diria que a situação, o conjunto do mundo é a situação mais grave que eu já vi desde que eu comecei a acompanhar a política internacional antes mesmo de entrar para o Itamaraty. Eu dei até usei uma força de expressão assim numa das palestras que eu dei aí, dizendo que é um mundo em carne viva. Quer dizer, você não tem, digamos assim, uma mediação, né? Não tem um diálogo. Até, digamos, a crise dos mísseis, que, digamos, colocou realmente o mundo em perigo por algum tempo, mas dos mísseis em Cuba, mas havia dois homens ali, dois seres humanos, que, digamos, dialogavam e que tinham um certo grau de não só de racionalidade, mas de controle com o que estava acontecendo. Hoje em dia, eu vejo que esse controle desaparece, porque fatores emocionais muito grandes, muito incontroláveis, além de atitudes psicológicas, em cujo detalhe eu não vou entrar aqui, também muito marcadas e que geram, elas não diminuem o conflito, elas geram. Quer dizer, em algum momento, o Kennedy e o Khrushchev acharam, olha, é melhor desconversar, porque esse negócio aqui está muito ruim. E fizeram uma conversa, houve quem criticasse, houve quem elogiasse, mas, de qualquer maneira, o mundo voltou era o período também que depois se prolongou da detente, né? Que marcou o mundo. Que detente é hoje? Entre quem e quem? Porque você tem duas guerras, fora os conflitos locais, que sempre ocorrem, que também, cuja importância eu não quero diminuir, né, em várias partes do mundo, mas fora os conflitos locais, você tem duas guerras de porte grande, envolvendo grandes potências. E as guerras, eu tenho dito isso há muito tempo, elas podem se comunicar. E houve já essa ameaça imediata com o ataque a um navio iraniano, e qual resposta o Irã vai dar, ou vai dar. Quer dizer, e não só esse aspecto, há outros.
Mas, enfim, o fato dessas guerras se comunicarem é como se duas bolhas d'água que muitas vezes estão correndo uma ao lado da outra e de repente se juntam, é praticamente uma guerra total. Não é total ainda, graças a Deus, ou graças ao mínimo de racionalidade, não é total no sentido do uso dos armamentos, que ninguém usou ainda, embora já tenha ameaçado, arma nuclear. Mas, digamos, é quase total, não diria total, quando se fala das partes envolvidas, né? E ela é total se você estender essa ideia das partes envolvidas para aqueles que sofrem os efeitos econômicos da guerra, né? Porque sem esquecer que, além da questão do Oriente Médio, né? Obviamente o mais importante no momento é o Irã, mas Irã, os países do Golfo, etc. e tal, com os Estados Unidos atacando. E, por outro lado, a questão da Rússia com a Ucrânia. E se você juntar isso, episódios como o da Venezuela, com o cerco de Cuba, praticamente o mundo todo está envolvido, né? A única grande potência que procura, grande potência militar, que eu quero dizer, o Brasil é uma potência importante, mas grande potência militar, que não está envolvida diretamente no conflito é a China. Ela deve, de alguma maneira, ter alguma participação, não sei, não posso julgar, e teve até uma certa participação numa primeira tentativa de acordo. O Paquistão participou, mas todo mundo sabe que o Paquistão e a China são países que têm uma aliança forte. Então, eu vejo com muito perigo. E se você analisar, desculpa eu passar logo para uma outra questão, porque está tudo muito ligado. O que eu vejo é o seguinte: o Brasil é um grande defensor da multipolaridade. Quer dizer, a gente tem que. Não haverá paz enquanto não houver, digamos, vários países que possam dividir o poder, dividir as responsabilidades e, digamos, encontrar um equilíbrio para o mundo. Mas o que eu vejo hoje digamos, a multipolaridade se desviar para a concepção de áreas de influência. Isso é muito óbvio aqui no chamado hemisfério ocidental. Eu não gosto desse termo, mas é um termo muito usado, e a gente vê claramente uma tendência desse tipo. Lógico, outras áreas foram sempre áreas de algum conflito, mas não de um conflito tão aberto como é o caso no Oriente Médio hoje. Quer dizer, houve o genocídio em Gaza, houve outras questões, mas houve o desejo claro de derrotar o Irã em poucos dias, começando pela decapitação dos principais líderes. Não deu certo. Enfim, mas é uma guerra que não está sem... As guerras estão sem controle, né? É essa questão que eu vejo hoje, os riscos que eu vejo hoje, e essa questão das áreas de influência, obviamente, afeta o Brasil. Ministro, voltando aqui para a América do Sul, o Marco Rubio, o governo dos Estados Unidos, estão propondo aí, por conta de um data center que eles querem fazer no Paraguai, comprar o excedente de Itaipu. Isso pode criar problemas para o Brasil? Olha, bem, o Paraguai é um país soberano, né? Ele pode utilizar a sua energia da maneira que achar boa. Quer dizer, o que o Tratado de Itaipu prescreve é que os dois países é que têm que usar a energia. Agora, evidentemente que o data center no Paraguai não é só para obter dados sobre o Paraguai, é para obter dados mais amplos. E, enfim, isso pode ser preocupante, dependendo de como da forma como esses dados vão ser usados. Eu imagino que não vai ser para ajudar na Bolsa Família ou alguma coisa assim. E o que você acha que o governo pode fazer no sentido de fazer cumprir o que está determinado no acordo? Não, eu não estou dizendo que o data center é contra o acordo, porque isso é uma análise que teria que ser feita com mais profundidade. Obviamente, o data center é no Paraguai, está dentro da soberania paraguaia utilizar. Agora, a maneira como esses dados vão ser usados depois é uma outra questão. Eu acho que o problema que preocupa, vou falar aqui com certa franqueza, não é tanto só o data center, é o fato de ter um acordo militar, o SUPA, como eles chamam,
State of Forces Agreement, que dá liberdade de movimentação para tropas norte-americanas no Paraguai, e o Paraguai tem se adiantado também em denominar o Comando Vermelho e, enfim, as entidades brasileiras como as entidades criminosas brasileiras como terroristas. Isso ligado à concepção de terrorismo e à possibilidade de ação militar contra terroristas é algo que preocupa. Mas, não sei, vamos ainda ter um tempo de conversar com o Paraguai. Embaixador, em relação ao Irã, o senhor... Desculpem, Miola, por favor. Obrigado, Damiani. Não, eu vou fazer uma conexão, Amorim, com o questionamento anterior do Damiani, mas com um recorte específico em torno desta relação muito íntima, política externa e política de defesa nacional. E nós estamos diante de realidades mundiais que colocam problemáticas que a gente imaginava que não apareceriam com tamanha proeminência, como a questão, por exemplo, da soberania de países assegurada mediante capacidades dissuasórias. E eu te questiono se não está na ordem do dia para o Estado brasileiro, né, iniciativas do governo, sociedade, poder legislativo, de reexaminar a visão do Brasil sobre o programa nuclear e rediscutir, né, de maneira abrangente e mais estratégica a questão de uma política de defesa nacional com uma profunda também reforma das nossas Forças Armadas. Bem, eu acho uma coisa curiosa, porque eu tinha anotado até uns pontos que talvez pudessem ser abordados nas nossas conversas hoje, e o primeiro ponto que eu anotei é a política externa e política de defesa. Mas foi o primeiro que eu abordei, porque, de fato, e o presidente Lula tem acentuado esse ponto, inclusive, como muito importante para o próximo mandato. Já agora, né, houve uma parte, pouco ainda, relativamente às necessidades, mas uma parte não, como é que se diz, não contingenciável dos recursos destinados à defesa. Então, há uma consciência disso. Eu acho que o Brasil tem que ter uma defesa que nos deixe tranquilos. Quer dizer, eu tenho dito várias vezes que o fato de sermos um país pacífico não garante que nós não possamos ser atacados, né? E o que nós temos visto em volta leva a crer que isso pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer amanhã, não quero fazer nenhum alarmismo, mas eu acho que o Brasil tem, eu dizia isso, eu fui ministro da Defesa, como você sabe, mas naquela época a minha atenção foi predominantemente e corretamente concentrada na Comissão da Verdade. Eu acho que agora é o momento em que você pode, de alguma forma, pensar na defesa enquanto defesa, né? E eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a capacidade de dissuasão, ou seja, de mostrar que haverá um dano, porque, veja bem, eu me lembro quando eu era criança, jovem ainda, dizia, não, mas o que adianta o Brasil ter, porque se tiver uma guerra com os Estados Unidos, na época, ou com a União Soviética, se dizia, a gente vai perder, qualquer que seja a situação, mas não é isso. Você tem que, hoje em dia, a concepção é diferente. Quando os chamados body bags, né, quer dizer, começam a chegar de volta, isso causa como já desde a Guerra do Vietnã, causa uma reação forte, causa, digamos, uma retração e uma reconsideração. Então, eu sou muito a favor de uma política de defesa forte, autônoma, que não dependa de fornecedores discutíveis, muito a favor disso. Quanto à questão nuclear, eu acho mais complexa. O Brasil assinou a Constituição, seria um processo, para começar, muito complexo você desfazer isso. E o Brasil, eu acho que tem se colocado, como outros países fortes, como alguns países europeus, etc., tem se colocado como um defensor do desarmamento nuclear total, que, aliás, é o que prevê o artigo 6º do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Talvez nós tenhamos, por outras razões, pressões econômicas, outras questões, tenhamos dando menos atenção a esse tema. Mas esse tema é muito importante.
Eu acho que a gente não tem que deixar ter ou não ter a arma nuclear porque é bonzinho. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito ativamente. É um projeto idealista? Mas é impossível? Não é. Se você for olhar, eu não quero fazer autopropaganda, porque eu acho que é meio absurdo, mas se você for olhar no Google ou numa dessas coisas, Amorim Proposals, na Conferência de Desarmamento, você vai ver que nós fizemos justamente um trabalho muito sério para tentar chegar a um desarmamento total. Na época, tivemos muito apoio. Hoje eu vejo o mundo mais difícil, muito mais difícil, porque a arma nuclear é a arma de último recurso, né? E pode ser que certos países, em determinada situação, nós não estamos livres de que isso aconteça. Mas eu acho que a gente tem que se defender, tem que ter uma capacidade de defesa ativa. Nós temos um submarino de propulsão nuclear, temos que desenvolver uma defesa antiaérea, por exemplo. A defesa antiaérea do Brasil é muito fraca ainda, né? Você veja mesmo que a Venezuela, lá que tinha aquele equipamento de origem russa, aconteceu o que aconteceu. O Brasil tem que se desenvolver muito mais. Então, eu sou plenamente de acordo até propus na época que o Brasil, como outros países, não precisa ter 4 ou 5%, mas pelo menos 2, 2,5% do seu orçamento voltado para a defesa. Agora, isso é uma coisa da qual não é fácil convencer a população brasileira, porque a ideia é de que o Brasil é pacífico, então ninguém vai nos atacar, nós não vamos atacar ninguém, mas as coisas não são bem assim. O Brasil é rico em minerais críticos, o Brasil é rico em muitos outros aspectos, em energia limpa, enfim. Então, não se pode excluir, né? Vamos lembrar da Segunda Guerra Mundial. O Getúlio, aliás, acabou fazendo do limão uma limonada e conseguiu o financiamento para a Volta Redonda, mas há documentos, eu nunca os vi, mas sei que há documentos que demonstram que os Estados Unidos estavam preparados para tomar o Nordeste brasileiro de qualquer maneira, porque a rota Natal-Dakar foi a rota mais voada no mundo durante a Segunda Guerra. Então, mesmo que não seja você o alvo direto, você pode estar sofrendo algum tipo de coação militar. Então, temos que estar preparados para nos defender. Isso exige uma defesa bem organizada, voltada não para problemas internos, isso é outra coisa, isso é polícia, né? Mas tem que estar bem organizada para defender o país de ameaças externas, venham de onde vier. E eu acho que isso é muito necessário. Marco? Embaixador, a gente sabe que o senhor, no mundo, é um dos que mais tem autoridade moral para falar em paz e desarmamento nuclear. Em 2010, o senhor foi artífice de um acordo em relação ao Irã, juntando todos os países ali naquela ocasião, para verificarem o urânio enriquecido, todas as instalações. A coisa estava encaminhada muito bem, até que não deu certo. Naquele momento, o senhor já projetava uma situação tão dramática para o Irã como agora? E como é que foi fazer aquele acordo, embaixador? Não, bom, eu escrevi um livro inteiro quase sobre aquele acordo, então vai ser muito difícil de um pouquinho de palavras. Mas, digamos ali, o impulso do presidente Lula. Você usou a palavra artífice, tudo bem. Aliás, o Marco Aurélio Garcia, meu querido amigo, dizia na época o impulso político do Lula, mas a orivesaria foi de Itamaraty. Eu era ministro das Relações Exteriores. Bom, mas aquilo, eu não vou... O senhor e seu time. Sim. Na realidade, partiu de um pedido norte-americano. Os Estados Unidos, o Obama queria fazer. Disse que era o problema mais grave, que era preciso, e se serviu de uma mediação brasileira, porque o Brasil tinha capacidade de falar. Enfim, depois eles mudaram de ideia. Pode ser que, digamos, o Obama pensasse uma coisa, Hillary outra, a coisa começou a chegar perto das eleições parlamentares lá, e eles tiraram o tapete. E eu devo dizer, muito estranhamente, os 4 membros permanentes outros do Conselho de Segurança também votaram contra o acordo. Quer dizer, não votaram contra o acordo, votaram a favor de sanções adicionais. Então, eu acho que o Brasil tem essa capacidade de falar com países de visões diferentes. E o presidente Lula tem sempre demonstrado isso nas conversas telefônicas. Ele conversou recentemente com o presidente da China, vai conversar com o presidente da Rússia, sempre defendendo a paz. Ele me enviou à Rússia, eu não me lembro, posso estar enganado, mas depois daquela ida do Macron,
Claro que eu não quero me comparar, é outro nível, mas eu fui o primeiro a sentar naquela mesa oval ali com o Putin para conversar, porque a Rússia estava extremamente isolada. Brasil e China fizeram um documento, entendimentos comuns, que resultou na criação de um grupo de amigos da paz. Agora, veja bem, é preciso que haja um interesse mínimo das partes de que haja paz. Eu fico muito preocupado quando eu vejo, por exemplo, estou passando um assunto para outro, mas assim, são todos parecidos. Eu fico muito preocupado quando eu vejo, por exemplo, né, os países europeus dizerem assim, o Irã não pode ter arma nuclear. Claro que o Irã não pode. O Irã e a torcida, não digo do Flamengo ou do Corinthians, mas o Irã e todos os demais. Quer dizer, o Tratado de Não Proliferação Nuclear se aplica a Israel, se aplica à Coreia do Norte, se aplica a todos os demais. Né? E se aplica também aos países que têm armas nucleares, que têm que dar passos concretos para o desarmamento nuclear. Então, quando eu vejo assim, os europeus dizendo que o Irã não pode ter arma nuclear, dá a impressão que está dizendo que Israel pode ter arma nuclear. E isso, obviamente, é uma coisa, aí, além do resto que eu falei. Isso é totalmente inaceitável. Então, eu acho que há uma falta de compreensão da prevalência das normas sobre o interesse imediato, que eu acho que é dramático no mundo de hoje. Dramático. Há muita vaidade colocada à frente até do interesse, quem sabe, até do próprio país. Bom, vou passar para a Sara. Tem algumas questões aí, Sara? Olha, ministro, a nossa audiência pede muito que o senhor comente a situação do Maduro, né, a situação do Brasil em relação ao Maduro. E eu tenho uma questão aqui para o senhor estará ao lado do presidente Lula até 2030? Vocês vão continuar nessa parceria? Bom, primeiro você tem que perguntar isso a ele, não a mim. A questão da situação do presidente Maduro, eu não sei bem a que você está se referindo, se é, digamos, as atitudes norte-americanas com a Venezuela, que houve uma invasão e um sequestro de um presidente. Eu acho que isso, dessa forma, não ocorrerá ao Brasil, mas pode ocorrer de outras formas, ou tentativas, pelo menos, tentativas de outras formas, interferência nas eleições, coisas desse tipo. Agora, eu vi rapidamente uma notícia aí de que poderia haver, que eu não sei, não analisei direito. Ministro, eu sei que o senhor tem horário, que o senhor precisa sair, mas vou fazer uma pergunta até que foge um pouco da sua área, mas é que o presidente Lula decidiu não participar de debates eleitorais nessa campanha, e o senhor participou com ele em vários momentos das campanhas eleitorais, e disse também que quem quiser entrevistá-lo pode ir no Palácio do Planalto, que ele vai receber as equipes. Se posicionando muito como um chefe de Estado, né? Porque, além de candidato, ele é chefe de Estado, e acho que ele tem toda a razão. Eu queria que o senhor dissesse o que o senhor achou dessa decisão do presidente receber a imprensa, não ir atrás da imprensa para falar. Olha, quem sou eu para julgar o presidente Lula, né? Que eles têm a intuição muito política do que é necessário, o sentimento do cargo, digamos, a tendência, digamos, infelizmente, porque, obviamente, o debate em si, a ideia de um debate é uma coisa democrática, mas a tendência é baixar muito o nível, e isso tudo que eu acho que é natural que ele querer evitar, e um chefe de Estado deve querer evitar. Agora, nós não falamos aqui de muita coisa, e eu nem há tempo, mas eu acho que nós não podemos esquecer 2 ou 3 coisas, se vocês me permitem. A importância dos BRICS no balanço mundial e na multipolaridade, em garantir que a multipolaridade não seja transformada em áreas de influência apenas, áreas de influência hemisférica ou outras, e também, se você mais 2 outras coisinhas muito rápidas, a integração sul continuar em qualquer outro. O Brasil hoje está quase, digamos, não diz cercado, mas com poucas exceções, de governo de direita, pelo menos de alguns mais extremados. Mas a gente tem que continuar, porque a América do Sul é o nosso espaço. E a gente tem que, digamos, continuar com a integração de maneira muito forte. Vocês não perguntaram isso, mas eu estou dizendo. É fundamental. Nós temos que ter uma ferrovia que ligue o Atlântico ao Pacífico, coisa que na América do Norte ocorreu no século XIX. Nós estamos no século XXI.
Então, isso é absolutamente fundamental. No mundo de hoje, o Brasil, que é um país grande, não é o grande o suficiente para discutir com os Estados Unidos, China e outros. Né? É preciso a União Europeia. Pode discutir, mas precisa de uma união, como, aliás, o Mercosul teve com a União Europeia. E a outra coisa que eu queria mencionar, que é ligada a... Acho que travou. Travou, gente. Travou. Aparentemente travou. Vou diminuir aqui a imagem dele para ver se... Pronto. Voltou. Ministro, o senhor travou. Desculpa, Amorim. Travou a sua imagem no momento final, áudio e vídeo. Se pudesse só relembrar o último ponto que estavas mencionando, Amorim. De interferência? Não estou... Sim. Não, é que... Não, eu estava falando da importância da gente dar atenção aos minerais críticos, como foi dada há mais de 50, 60, 70 anos atrás ao petróleo. Isso é absolutamente fundamental, não só... Está tudo parado, eu não estou vendo ninguém. Tá bem. Agora deu. Estamos ouvindo. Bom, nós estamos ouvindo, ministro. Estamos ouvindo, senhor. Bom. Tá bom. Tá bem ou não? Tá ótimo, mas então, uma pena que travou. Toda a importância dos minerais. Sim. Tá bom, um abraço, então. Tchau, muito obrigado. Um abraço, bom final de semana, Amorim. Muito obrigada. Obrigado. Tchau. Foi tudo bem. O sinal foi cair. E, aliás, essa fala do ministro era importante, porque